Salve, guerreiros! Mais um super episódio do B2B 4.0, este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios da América Latina. Sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam. Estou aqui junto com o meu brother Daniel, antigo da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, canais, estratégias, marketing, carreira, relacionamento e diversos outros temas. Além de profissionais do segmento de segurança eletrônica, nossa ideia é trazer profissionais de destaque nas vendas, gestão, marketing, etc., para cada vez mais fortalecer o conteúdo do nosso canal. É o B2B 4.0, pegando forte na veia e democratizando conhecimento. Vai firme, Daniel. Boa! Fala, meu brother Zé! Salve, apaixonadas e apaixonados por vendas! Estamos aqui para mais um super episódio, é o B2B 4.0 na veia. Ô Zé, tentei marcar para cortar o cabelo hoje, procurei a roupa adequada. Meu guarda-roupa não tinha hoje a roupa específica para o convidado, Zé. O programa tá bom hoje, Zé. Nem roupa eu tenho, bicho. Botei camiseta, eu falei, será que o cara vem de camiseta? Aí já lascou. Mas vamos que vamos, Daniel. Vamos que vamos, Zé. Zé, conta logo para a audiência quem é o convidado de hoje. Bom, a gente, para um tema tão importante como o de hoje, que é um gerente de conta de alta performance ou Key Account Manager de alta performance e etc., a gente convidou aí o Paulo Chiva, que é um especialista na área. Então, Daniel, eu acho que é melhor ele mesmo se apresentar e depois a gente segue nas perguntas, né? Paulo Chiva, bem-vindo e é contigo. Bem-vindo, Chiva. Obrigado, boa noite, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês. Pessoal altamente capacitado, Daniel da Actavox aí, pessoal conhecido de longa data. Zé Roberto da Techboard. Cara, é um prazer imenso poder contribuir aqui com vocês. Beleza pura. Beleza. Bom, Daniel, se você não tiver mais nada para falar sobre o convidado, eu vou meter bronca logo de cara. Com certeza, Zé. O Chiva é um dos principais, um dos maiores key account que nós conhecemos. Aí, olha que a Actavox tem projetos e mais projetos, e o Paulo Chiva é uma referência. Então, ninguém melhor do que ele para falar de um tema tão importante. Bora para o jogo, Zé. Então, Chiva, bora para o jogo. Na verdade, a gente está aqui para democratizar o conhecimento. Então, a gente pode começar do básico, que para mim não é nada básico, que é entender exatamente o que é um Key Account Manager, como o cara planeja para se tornar um Key Account Manager de alta performance. É para poucos? Todo mundo pode se intitular Key Account Manager de alta performance? Vai contigo, Chiva, obrigado. Olha, primeira pergunta, não é para poucos, Roberto, é para quem quer. Eu acho que, primeira coisa, assim, o Key Account Manager, ele é um vendedor. Ele nada mais é que um vendedor e eu falo isso de boca cheia porque eu sou um cara muito orgulhoso de ter esse título de vendedor. E pouco importa se é o Key Account Manager, não é isso que vai fazer a diferença. Eu costumo dizer, o pessoal da Actavox conhece bem a minha história, eu comecei com 18 anos de idade em vendas. Trabalhava numa multinacional de bens e consumo, fiz o estágio, comecei em marketing, depois de uns meses fui fazer o estágio na área de vendas e eu falei, não, gente, é aqui que eu vou ficar, é apaixonante, é dinâmico, é uma novidade todo dia. E eu costumo dizer, a grande vantagem do vendedor é que o vendedor não pode ter dia ruim. O vendedor, todo dia, o vendedor tem que acordar, lavar, ele pode estar de mau humor, ele tem que jogar água no rosto, estampar o sorriso na cara e ir para a rua. Hoje não é mais rua, hoje é sessão remota, é Zoom, é Teams, mas o sorriso no rosto tem que estar o tempo todo. Tá? Respondendo a tua pergunta, o que o cara tem que ter para ser um Key Account Manager? Não é experiência, não é cabelo branco, é vontade e estar preparado. O Key Account Manager tem que estar preparado. Isso é uma coisa que nunca termina na vida de um vendedor. A gente está vivendo agora essa questão da pandemia, tudo mudou. Os clientes mudaram, o mercado, para alguns, o mercado enxugou, para outros, o mercado desapareceu, e o Key Account tem que estar preparado para esse novo cenário. Tá? Se não está vendendo banana, vamos vender laranja. Se não está vendendo laranja, vamos vender abacate.
Então, esse é o papel do Key Account Manager. E a palavra que você disse, Zé Roberto, é fundamental, e vocês vão me ouvir repetir isso várias vezes hoje, é planejamento. É planejar, planejar, planejar. Você tem que saber o caminho, a direção para onde você vai. É como se fosse uma rota. Eu vou fazer uma viagem, eu vou pegar um mapa e eu vou traçar minha rota. Se eu não sei para onde eu vou, eu tenho que descobrir como chegar lá e da melhor maneira possível. Sensacional. Explicou Sensacional. muitíssimo bem o planejamento aí. Já vejo a importância do cara se planejar para chegar aonde ele precisa chegar. Exato. Perfeito. Shiva, você já deu um spoiler importante de características de um Key Account. Tem que querer, né? Energia alta, atitude, boa vontade, o mindset voltado realmente para o sim. Não importa o que esteja acontecendo, um sorriso no rosto, positividade. Legal, essas características eu também super defendo em tudo que eu faço. Agora, como conhecimento, como estudo, como embasamento, quais características o Key Account precisa, além de tudo que você colocou como atitude, quais as características técnicas, aonde ele precisa se preparar e quais os pontos de atenção e armadilhas que podem ocorrer para quem está se preparando para ser um Key Account Manager? Essa pergunta é uma pergunta interessante, Daniel. Ela tem várias respostas, né? Eu costumo dizer que o Key Account Manager ele não é necessariamente aquelas contas grandes que nem muita gente pensa, né? São as contas-chave. E para uma empresa, pode acontecer das contas-chave serem contas grandes, contas gigantescas, e isso naturalmente traz alguma complexidade, é natural, é normal. Mas em outras empresas, outras contas, outras situações, pode ser uma conta pequena. Então, a gente costuma dar o exemplo de uma startup que está procurando conquistar seu espaço, ganhar mercado, e qualquer conta é conta-chave. Qualquer conta é importante. Ele precisa construir uma reputação, precisa criar casos, referências. Então, o vendedor de uma startup ou de um negócio que está começando, ele automaticamente vira um Key Account Manager. E aí vem a questão da preparação do planejamento que o Zé Roberto falou agora há pouco. Toda vez que eu vou num cliente, eu tenho que saber o máximo possível sobre aquele cliente. Tá? Então, o que ele faz, para onde ele vende, quais os desafios dele, quem são as pessoas-chave nessa conta que eu quero abordar. Então, eu vou dizer assim, sem sombra de dúvida. Primeira coisa, o vendedor tem que conhecer para quem ele vai vender. Eu acho que esse é o principal desafio. E aí vem outra questão, né? Falar, não, mas eu sei da conta, eu entrei no site, entrei no LinkedIn, eu sei o que ele faz. Não. Muitas vezes, a informação está oculta. A informação você vai conseguir em conversar com os teus amigos, conversar com alguma referência, ou ir naquelas situações que a informação não está disponível para consumo, por exemplo, no site, no Quem Somos, ou no perfil de um LinkedIn ou rede social. Muitas vezes, você tem que garimpar essas informações para saber exatamente quais são os desafios da empresa. Lembre, o vendedor está para resolver problemas. O vendedor não está lá para empurrar produto. Perfeito, Zé. Muito interessante. E o Mais frasista uma frase. já pescou já. O vendedor está para resolver problemas e não para empurrar produtos. Perfeitamente. Perfeito. E ele falou coisas bem pertinentes aí, uma coisa que eu sempre bati, Shiva, vai de encontro ao que você falou, é qualificar o cliente. Se você não sabe para quem vai vender, você não sabe nem se ele precisa, né? Então é complicado, começa de cara. Eu queria aproveitar o gancho que você deu aí falando de pandemia. Eu vejo, eu mesmo passei agora, eu calquei minha vida profissional em relacionamento, visitas, porque quando a gente tem assim uns quase que 40 anos fazendo vendas, era melhor não dizer isso, mas eu disse, a gente tem que, a gente vem de uma escola em que nem celular existia e foi evoluindo, muito bem. Chegamos hoje no momento pandemia, um momento híbrido. Eu posso dizer que para mim eu tive uma certa facilidade porque eu já tinha relacionamentos firmados. Mas eu pergunto para você, nesses tempos de pandemia, os desafios que a gente vive no Brasil são iguais em outros países da América Latina, como Argentina, México, Peru, a área de Caribe, América Central, sei lá. E
se o cara for novo, eu sou velho no mercado, e se o cara for novo, e ele tem que começar de cara fazendo um bate-papo já no Zoom, ou já no Meet, no Google Meet, por exemplo, lascou, né? Como é que vai ser tudo isso? Dá essa explicada para a gente. Está sendo um desafio, Zé Roberto. Eu não estou nos 40 anos, mas estou quase lá nos 40 anos de vendas, né? E eu sou daqueles que sinto muita falta de estar no tete-a-tete com o cliente. Eu sinto muita falta do cafezinho com o cliente. Principalmente no cafezinho, onde a gente consegue tirar aquelas informações que em uma sala de reunião, muitas vezes, o cliente ou as pessoas que estão na sala de reunião não se atrevem, não estão confortáveis para abrir. O cafezinho desapareceu. Mas existem algumas questões que a gente pode realmente estar atento. Então, redes sociais, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um grande diferencial. E quem não caiu a ficha, ou quem ainda não se jogou de cabeça nas redes sociais, está perdendo uma grande oportunidade de construir relacionamento. É a mesma coisa que o tete-a-tete, pessoal? Sim e não. Você não consegue, muitas vezes, construir um relacionamento tão sólido, mas, em contrapartida, você consegue criar muito, muito mais relacionamento do que nos tempos de uma visita presencial. Eu não acredito que a visita presencial vai acabar, mas eu também não acredito que vai ser como era anteriormente. Dicas para construir um relacionamento. Não tenha medo, vergonha de pedir o celular, não tenha medo, vergonha de falar, posso te mandar um WhatsApp? O pessoal pensa, o WhatsApp é para fake news, é para fofoca, é para família. Não, não, não. Eu fiquei frustrado e ao mesmo tempo feliz do primeiro negócio, foi pré-pandemia, do primeiro negócio que eu fechei via WhatsApp. E não era um negócio pequeno. O cara começou a negociar por WhatsApp, eu seguindo o cliente, vamos pelo WhatsApp. Eu me frustrado, WhatsApp, onde que vai dar isso aqui? Deu que fechei a venda. E o importante é fechar a venda. E o importante é que o cliente se deu por satisfeito. O cliente não estava a fim de conversar. O cliente estava a fim de fazer aquilo por WhatsApp. Pediu desconto, negociou, barganhou, demorou alguns minutos, mas fechou um excelente negócio. Então, essa questão cria alguns desafios, cria algumas barreiras, mas, por outro lado, cria muitas oportunidades. E é nisso que a gente tem que focar. Não adianta reclamar. Como se fosse fecha uma porta, abre outra, né? Se não dá para ir por aqui, vamos por ali. Porque o vendedor sempre vai achar um caminho, né? Só para complementar isso, realmente, se a pessoa tem a rede social... Nossa, hoje eu vejo meu LinkedIn como funciona, o meu Instagram como funciona. Eu já cheguei a fazer negócios através da rede. Isso chama bem atenção. Acho que é por esse caminho que você está dizendo, né? Vamos chamar um modelo híbrido, sem pegar uma coisa, não tem que ser meio a meio, mas híbrido significa que vai haver essa mescla, né, Shiva? É isso. E Zé, olha, não por coincidência, hoje eu agendei uma reunião com o diretor de uma grande locadora pelo LinkedIn. Eu mandei, exatamente, aí você tem que ser muito preciso. Não que nos tempos de presencial não existisse. Se fala muito do elevator pitch, ou seja, imagina, para quem não sabe o que é elevator pitch, o tempo de um elevador subindo, os poucos segundos que você tem, você entra com o diretor ou com o presidente de uma empresa no elevador e você tem aqueles segundos para mandar a tua mensagem, você tem aqueles segundos para vender o teu jabá. Isso não mudou, só que hoje é feito via LinkedIn. Você, em poucas linhas, você escreve para o cara, eu sei onde dói, eu posso te ajudar aqui, vamos conversar. E nesse caso de hoje, o cara, ele já mandou assim, quarta-feira, 11 horas, está aqui meu e-mail. Essa foi a resposta dele. Perfeito, excelente. Shiva, você falou, deu uma dica bem bacana, que o Key Account não precisa necessariamente atuar com as grandes contas. O Key Account de uma startup que está buscando o teu mercado, precisa do primeiro case, precisa ter a referência, depois precisa daquele grupo de clientes para poder se posicionar no mercado. Ele é o Key Account daquelas contas. Mas pensando já num Key Account com a tua história, com tudo que você já construiu, que você já conquistou, Key Account de alta performance mesmo, que fala com C-Level, não numa startup. Quantas contas dá para ter na carteira para atender como Key Account mesmo?
existe um número mágico? O mercado fala 20, 25, 30, depende do segmento. É isso mesmo? Você tem o teu número? Você tem uma dica para a galera? É um pouco difícil responder essa pergunta, Daniel. Com certeza existe um limite. Isso aí não há dúvida. Muitas vezes as empresas vêm lá um vendedor de alta performance e ele quer empurrar conta. Fatalmente, o desempenho desse vendedor, desse key account vai cair. Ou algumas contas ele vai deixar de dar a devida atenção. Muitas vezes é melhor você colocar um vendedor não tão sênior, mas que dê uma atenção adequada para essas contas, do que você colocar um cara super bom e ele não vai dar atenção, e o cliente percebe isso. Então, sim, existe um limite. Eu gosto, para um vendedor normal, e aí vamos falar o modelo Farmer, né? Existe o modelo o Hunter e Farmer, né? O Farmer é aquele que cuida de contas base, que eu acredito que boa parte dos key accounts se enquadra nesse modelo de Farmer, né? Não é uma regra, mas é o que acaba acontecendo. Eu acho que em contas normais a gente está falando de 30, 35. Agora, quando a gente fala dependendo do produto, dependendo da conta, eu já tive situações no passado de trabalhar em empresa onde o vendedor atendia uma conta. Agora, é lógico, são vendas recorrentes, ou são vendas muito complexas, onde o cara tem que demandar um nível de planejamento, um nível de atenção muito grande para aquela empresa. De qualquer maneira, Daniel, a resposta é: não dá um Key Account Manager para dar um atendimento digno de uma conta-chave, não dá para ter muitas contas na carteira. Perfeito. Porque senão não são contas-chave, aquele atendimento, conhecer a fundo como você já nos ensinou aqui, né? Bacana. Nos tempos pré-pandemia, existia vendedor, né, e account manager, que ele já tinha o dia certo de ir na empresa, certo? Não importa o quê. Ele já tinha horário e as pessoas da empresa já sabiam que ele ia estar lá. Já sabiam que ele está lá. E aí já esperavam, tal dia o tal fulano vai estar aqui, espera, a gente conversa com ele e resolve o problema. E já até esperava. Então, esse nível de atenção, eu acho que é o principal e é isso que encanta o cliente. Tá? Mais que o produto, mais que o preço, é essa proximidade. Isso não desapareceu. Mesmo com a pandemia, isso não desapareceu. Eu já trabalhei em alguns segmentos onde você tem empresas muito grandes que dão aquele atendimento robotizado e cada vez a gente percebe mais isso daí. Né? Então, hoje a gente tem os bots, né? Então, você vai lá e fala com um botzinho e, é exatamente isso daí, né? É o sonho de consumo de um CFO, né? Eu vou eliminar pessoas, colocar um bot e eu não vou ter despesa. O cara que estiver pegando o telefone e dando atenção para o cliente, esse cara vai ter um diferencial. E isso que um vendedor, e principalmente um Key Account Manager, tem que ter em mente. O cliente pensou nele, ele já tem que estar na frente do cliente. Não dá oportunidade para a concorrência. Não pode dar a chance, né, Daniel? Isso aí. Ele falou um negócio interessante, o Shiva. Eu vou pegar uma coisa lá dos tempos antigos aí. Quem trabalha no mercado de distribuição, Shiva, isso no segmento que eu estou atualmente, segurança eletrônica, ocorre bastante. Tinha uma figura que, se não me engano, o nome era Champion. O Champion era aquele cara que atende o distribuidor, o Daniel Hill, né? É coisa velha, né, Daniel? O Champion é o cara que atende aquele cliente no dia certo, na hora certa, né, Daniel? Fala. Nós temos atuado em segmentos que não tem tanto distribuidor, mas os distribuidores ainda de alguns segmentos do varejo, de automação, ainda se usa a figura Champion até hoje. Caramba, hein? Então, tá certo. Eu ia jogar o Shiva nessa daí para ele dizer. O Champion, Shiva, nada mais é do que aquele cara que tem o dia certo, a hora certa, o tempo certo, porque ele está ali, de segunda, terça e quarta, você está em tal empresa e vai lá ver o pessoal. É um outro tipo de atendimento. Não pode se dizer que o Champion é de alta performance e muito menos que é um gerente de contas planejado, né? Ele é meio que enfiado, né? Como é que você vê essa questão? Aproveitar. É curioso que ainda hoje a gente vê esse tipo de situação, né? Então, fazendo analogia com Hunters and Farmers, então, para quem não sabe, né, o Hunter, muitas empresas adotam essa segregação
de funções, né, coloca o hunter para trazer clientes novos e o farmer para para manter a carteira existente. Eu faço um pouco essa analogia. Eu não sou contra o modelo de hunter and farmers, só que ele tem algumas situações que ele vai bem. Então, grande exemplo, é uma empresa que está buscando acelerar vendas de uma maneira agressiva. Então, ele põe aqueles vendedores que têm um perfil mais agressivo para trazer novas contas. O farmer, ele fica lá para manter, ele vai lá, faz aquele relacionamento, o trabalho dele é manter a conta. Isso é um erro que eu vejo muitas empresas cometendo, que eles colocam o hunter para simplesmente manter. E não, o farmer também é um hunter. O farmer também tem que fomentar novos negócios. Ele tem que não apenas manter o cliente dentro da carteira, mas buscar novas oportunidades. Ah, ele está comprando bem. Não, vamos fazer ele comprar mais. Ah, mas ele não está comprando, ele está comprando bem desse produto. Ok, vamos vender novas ofertas. Ou vamos melhorar a rentabilidade. Ou vamos agregar novos serviços, novas funcionalidades. Enfim, é fidelizar esse cliente, mas de uma maneira proativa. E aí é a questão do hunter. Então, o hunter, sim, é um papel importante dentro das empresas, mas o farmer não pode perder esse viés de agressividade. Picar cartão lá na empresa, como eu via no passado, vai lá tomar um cafezinho com o cliente. Não. Eu lembro de um cliente que comentou, o cara vem aqui e tal, ele vem, toma meu café, gasta meu café, não traz nada de novo, vai embora e só tomou meu café. Esse champion do passado que o Zé se referiu, cada vez mais vai ter menos espaço, né, Shiva? O que nós esperamos de um farmer moderno, pegando o teu gancho da segregação, é que ele seja um hunter dentro da carteira que ele atua. É exatamente isso. E as empresas têm um portfólio, dificilmente o cliente trabalha com todos os produtos, então por que não vendemos mais para aquele cliente? Precisamos trabalhar melhores margens, então temos que quem atende a carteira existente precisa trabalhar nessa linha de aumentar a margem. A diferença é que, não sei se você concorda, depois eu quero que você comente, é que normalmente o hunter ele gosta de fazer isso com quem ele ainda não conhece. Ele sente o prazer de desenvolver um relacionamento novo, de vender para quem a empresa não tinha vendido. A agressividade dele, a satisfação dele, o prazer dele está aí. E aí ele precisa ter as competências necessárias para. Mas o farmer precisa ter a faca entre os dentes, precisa ter a agressividade para vender mais para quem já é cliente. Não simplesmente, eu mantive o faturamento. Com tudo que aumenta de insumos, de dissídio, de custos fixos e variáveis, a manutenção dos números hoje já não faz mais sentido. Então, é um pouco disso. Ambos precisam ser vendedores, ambos precisam ter a agressividade, mas cada um com a sua habilidade dentro de abrir ou de crescer quem já é. Perfeito, Daniel. É exatamente isso daí. Existe sim, né? Normalmente, o vendedor perfil hunter, ele é mais arrojado. Ele gosta da novidade, ele não gosta da rotina. Ele gosta de todo dia ver caras novas, ter desafios novos. Esse é a grande característica de um hunter. Já o farmer é aquele cara que constrói relacionamento. Então, quando a gente pega um pouco do Key Account, é muito comum você ter o Key Account no papel de farmer. E não tão comum você ter o Key Account no papel do hunter. Sim, existe, mas não é tão comum. O farmer tem que ter a mesma agressividade do hunter. E eu vou mais longe. O farmer tem que ter uma resiliência muito maior que do hunter. Porque o hunter, ele vai lá, ele vai plantando um monte de sementinha. E quanto mais sementinha ele plantar, maior a chance dele colher alguma coisa. Isso é probabilidade. O farmer não. O farmer já sabe. Não tem mais sementinha, são plantinhas. E a obrigação do farmer é lá e regar aquela plantinha e fazer aquela plantinha crescer. Muitas vezes o cara pensa assim, não, eu só vou regar aquela plantinha para ela sobreviver. Não, se você fizer isso, não dá mais. A plantinha, ela vai secar. Ela vai secar. E toda vez que você for num cliente desse, ele vai te... Desculpa, pode seguir. Desculpa. Toda vez que você for nessa plantinha, ou nesse cliente, ele vai te pressionar por desconto. Ele vai te pressionar por abaixar preço. Ele vai abrir um bid. Então, você tem que sempre estar mostrando para o teu cliente que você é importante. Aí o cliente, quando percebe isso, ele fala, não, deixa eu cuidar, deixa eu ficar quieto aqui com esse cara, que esse cara está me ajudando.
Vai lá, Zé, desculpa te interromper. Não, eu que dei um delay aqui. Na verdade, esse farmer aí, na hora que ele rega, ele tem que ter muita medida da água, né? Também uma brincadeira, né, Daniel? Se botar água demais, dali a pouco vira um brejo. E o farmer tem que começar a engolir sapo, né? Porque o que o farmer engole de sapo, meu amigo, eu vou te dizer, é impressionante, porque é o relacionamento, é o tempo todo ali, né? Era isso que eu ia completar. E esse sapo entra na resiliência que o Shiva falou, né? Isso, Zé? Que faz todo sentido. Shiva, o Key Account, falar um pouquinho de disciplina, organização e CRM, né? O quanto isso é importante para o Key Account. Eu já tenho um relacionamento com o C-Level das empresas que eu atendo, mando um WhatsApp para ele e marco uma reunião, marco um almoço, marco um shopping, a gente falando de mundo presencial, né? E mundo virtual, marco com ele um meet à noite, de manhã, enfim. Mas como ter essa disciplina, essa organização? Ajuda, não ajuda? O CRM, com quem eu vou falar? Quando foi a última vez que eu falei? O que eu falei? Conta um pouquinho para a gente como o Shiva se organiza para a sua carteira. Eu acho, Daniel, que essa talvez seja o ponto principal de um Key Account Manager. Eu vou dizer com certeza, né? Eu tenho muitos anos de experiência em vendas e não é isso que faz a diferença para um Key Account Manager. A grande diferença realmente é a preparação. E a preparação passa pelo planejamento. E é o exemplo que eu usei agora há pouco, é o destino. Você vai traçar uma rota, você quer chegar num determinado lugar, e você tem que ter um mapa, você tem que saber aonde você quer chegar e qual o caminho, não necessariamente o caminho mais curto, mas o caminho mais seguro para você atingir o teu objetivo. E para isso acontecer, a palavra-chave é planejamento. Planejamento, planejamento e planejamento. E não dá para fazer um planejamento, eu pensei de manhã, eu vou fazer assim, eu quero ir para o Nordeste, eu vou pegar o carro e vou seguir placa. Não é assim que funciona. Então, hoje, ainda existe muita gente que reclama dos CRMs, dos sistemas que a gente tem à disposição, mas eu vou te dizer assim, sem sombra de dúvida, os sistemas que são disponíveis hoje no mercado, vou dizer dois mais notórios, mais comuns, acho que não é segredo para ninguém, Salesforce e Pipedrive, ajudam muito o vendedor. Ainda vejo muito vendedor reclamando do sistema SRM. Por quê? Porque aquilo é uma obrigação. A empresa disponibiliza um CRM, lógico, exige que o vendedor utilize o CRM, porque aquilo foi um investimento, e o vendedor vê aquilo como uma burocracia. E quando, na realidade, é um fortíssimo aliado. Principalmente quando a gente começa a ter um pouquinho mais de volume de informação, é no CRM onde você vai organizar os teus dados. Mas se eu não tiver um CRM, eu não consigo me organizar? Não é bem assim, certo? Lógico que o CRM tem as tecnologias para te dar a informação que você precisa. Então, falando em tempos de rua, né? Tem um celular, você instala um Salesforce, um Pipedrive no teu celular, e em qualquer lugar você tem acesso à informação que você precisa. Então, nos tempos de visita presencial, eu estou na recepção, preciso consultar uma informação rápida. Eu vou lá no meu CRM, celular, mobile, e obtenho a informação. Precisa necessariamente ser um CRM? Não. Eu utilizo uma ferramenta da Microsoft que chama OneNote. Tem outras ferramentas aí, o Evernote, outras ferramentas que você consegue colocar informação e organizá-la de uma maneira que você consiga ter esse resultado. O outro lado que é muito importante e pouca gente se atém é você também municiar o teu cliente de informação. Então, da mesma maneira que é importante o vendedor se planejar e ter subsídios para fazer esse planejamento, é muito importante você dar subsídios para o teu cliente. Ou seja, dar informações para que ele consiga se organizar. Então, muitas vezes eu vejo assim, apresentações longas, 55 slides, ou propostas hipercomplexas. Tudo, absolutamente tudo que você faça para o seu cliente tem que ser de uma maneira simples, fácil, ágil, de uma maneira que ele consiga se entender, se organizar e falar, isso aqui eu entendi, eu vou comprar desse cara. Até perguntar quanto tempo nós temos, né? Parece que é uma pergunta que está em desuso, né? Quanto tempo nós temos de conversa? E você ocupar menos tempo possível na conversa para depois você poder ter tempo de respirar e entender a reação do teu interlocutor, né? Não é fácil, né? Esse aprendizado, né? Para nós é mais tranquilo, a experiência nos trouxe isso, mas tem que ter esse sentimento.
E Zé, deixa eu fazer um parênteses, e aí a gente fala muito dessa questão do Key Account Manager, né? Quando a gente fala de contas chaves, e o exemplo que o Daniel me perguntou há pouco, essas contas maiores, que exigem mais planejamento, e principalmente em empresas grandes, é muito comum a gente ter várias pessoas envolvidas no processo de decisão ou no processo de compras. E isso é uma coisa que exige muito tato do vendedor ou do Key Account Manager. Então, conhecer o que a gente chama os atores da oportunidade, o que cada um representa dentro de uma oportunidade. Quem que é o decisor? Geralmente a pessoa que todo mundo busca eu preciso falar com o decisor. Mas muitas vezes o decisor toma uma decisão por um consenso. Então, aquele usuário, aquele assistente que vai ser efetivamente o que vai usar a tua solução, se ele não der o polegarzinho dele para cima para o decisor não vai tomar a decisão dele a favor. Então, o que é importante nesse planejamento? Você conhecer cada um dos atores dessa oportunidade, entender a necessidade deles, mas principalmente aquilo que está escondido, que é o desejo. As pessoas compram por uma necessidade, mas por trás tem um desejo. O diretor quer atingir a rentabilidade que a empresa tanto espera. E o assistente ou um gerente, muitas vezes, que está no nível intermediário dessa decisão, ele quer uma promoção. Então, o vendedor entender quais são os anseios dessas pessoas vai ajudar muito a atingir esse objetivo que é a venda. Perfeito. É saber, porque o que você está dizendo, se eu entendi bem, muitos se concentram em buscar o decisor. E muitos decisores vão no conselho dos influenciadores. Exatamente. O decisor só libera a verba, só assina o cheque. Shiva, e nessa linha, tem algum livro, tem alguma dica? Como o vendedor hoje que está buscando se conectar, criar rapport com influenciadores, decisores, entender atores, tem algum conselho do Shiva? Tem alguma fórmula? É só a experiência ou tem alguma fórmula? Como é que essa galera se conecta e entende os atores dessas oportunidades? Excelente pergunta. Eu vou começar pelo mais simples, né? Então, eu parto do princípio que tem gente aqui que está ouvindo a gente, nos ouvindo e pensando, não, eu quero ser um Key Account Manager, eu quero me preparar para isso. Então, para aqueles que estão começando, eu recomendo, e para quem não leu, leitura obrigatória. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É obrigatório. Esse livro tem mais de 70 anos, gente. Quando eu comecei a ler a primeira vez, eu não sabia que era tão antigo, né? E eu li os exemplos, falei, gente, não é possível essa coisa aqui, né? Aí eu fui me informar e o livro é muito, muito, muito antigo. Mas é um livro que até hoje é atual. Ele dá dicas básicas, mas muito básicas. E eu assim, recomendo fortemente começar por essa leitura. Agora, para o pessoal que já está no nível intermediário, para um nível mais avançado, aí, assim, existem várias opções, colocar no Google, eu não vou começar a nomear, mas, assim, eu estou lendo um livro, não terminei porque essa pandemia está exigindo, né? Mas é uma metodologia que eu acho bem interessante, ele vem bem alinhado com esse perfil Hunter que a gente comentou agora há pouco, que é o chamado Challenger Selling. É um conceito bem diferente de vendas, né? Então, o nome já fala em inglês, é o vendedor desafiador. Então, muitas vezes, o que o mercado assim, está muito acostumado, o vendedor que fala aquilo que o cliente quer ouvir. Eu acho que uma coisa cada vez está mais clara, o cliente, quando espera o vendedor, ele não está esperando um cara bonzinho ou alguém que venha e fale aquilo que ele espera ouvir, né? Ele quer alguém que agregue valor. E mesmo que aquilo seja ir contra o que a empresa espera, o que a pessoa está ouvindo. Então, isso é interessante porque demanda um pouco mais de preparação. Porque como é que eu vou contradizer o meu cliente, e quando eu falo contradizer, é com toda educação, com todo jeito, com todo tato, né? Que o que ele está fazendo não está correto. E o que eu estou trazendo para ele é uma visão diferente de como tratar um problema. Então, isso é desafiador. Então, esse livro, eu não sei se tem a tradução em português ainda, chama Challenger Selling. Depois a gente pode mandar o nome do autor. Eu estou achando uma leitura bem interessante, mas eu acho que para esse pessoal que já está se considerando no nível mais preparado para poder aprimorar esses skills.
Top. Top, top mesmo, muito bom. Senhores, eu vou dizer o seguinte, que além dessas dicas sensacionais, a conversa está fantástica. Eu vou pedir uma parada para a gente fazer um momento jabá, porque senão a Actavox e a Techboard deixam a gente de castigo. Então vamos deixar o jabazinho básico e assim a gente volta em seguida. Dá para tomar uma aguinha, sossegado, e a gente volta com a segunda etapa aí da conversa. Tá bom assim? Ótimo. Beleza? Beleza. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte, um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Eu, nesse momento, já estou aqui no óculos com a tela aberta e interagindo com ele. Eu posso ouvir o áudio que ele mandar para mim através do fone de ouvido, eu posso receber mensagem de texto e eu posso interagir por tela também. Então vamos lá. Legal, cara. E agora, o que eu faço? O primeiro passo, a gente vai colocar o cilindro, correto? Isso aí. Vamos lá, põe o cilindro na parte posterior aí, em cima do pistão, com o chanfro, esse que você está olhando aí, virado para trás. Muito bem, pessoal. Voltamos do jabá. Voltamos. Chegamos na hora do papo reto. Tá certo, Daniel? Tá certo, meu brother. Vamos lá. É aquele momento de falar a mais pura verdade, de deixar a camisa da empresa de lado, deixar o crachá na gaveta, relaxar. Daniel, o cara é bom, mas nós vamos dar uma travada nele agora. Senhor Paulo Chiva, você é hunter ou farmer? Tá mudo. Desculpa. Olha, eu já fiz muito papel de farmer, mas onde eu me divirto é sendo hunter. Eu adoro abrir cliente, eu adoro um desafio, viu? Eu acho que isso é o combustível dos grandes vendedores. Esse desafio de tipo assim, ninguém consegue. Ah, aquele cara é difícil. Eu amo cliente difícil, adoro cliente difícil. E vou mais longe, aqueles clientes difíceis são aqueles que, se você souber lidar, é aquele que você vai tirar o pedido. Então, eu acho que realmente esse desafio que um hunter passa no dia a dia é a gasolina, é o combustível de toda manhã. Mas você acaba sendo os dois, né, profissionalmente. A gente fez uma brincadeira, mas a gente entende que com o passar dos anos tem hora que a gente tem que agir de um outro formato, né? A gente não é apenas aquele rótulo, é só assim que eu vou fazer, né? Sim. Eu acho que outra questão também, o vendedor ele tem que ser muito camaleão, né? Então, muitas vezes, assim, hoje em dia, é muito comum a pessoa, ele não tem uma empresa que ele faz uma carreira, ele tem uma carreira e passa empresas pela vida dele, né? E eu faço um parênteses aqui, eu acho que é bem importante para todos que estão começando agora. A gente estava falando em off, né? Acho que a gente pode dizer isso daí. Eu não gosto de falar das marcas, das empresas que eu trabalho ou que eu trabalhei. Eu gosto de falar de uma marca. A marca mais preciosa que eu tenho se chama Paulo Chiva. E eu faço questão de repetir nome, sobrenome, me apresentar, cartão, e-mail, sempre dizer nome e sobrenome. Isso é a marca de meu maior valor. E todas as empresas que eu passei, todas as empresas valorizaram o meu trabalho e absolutamente todos os clientes valorizaram o meu trabalho. Então, seja hunter, seja farmer, você tem que cuidar da tua imagem, da tua marca pessoal, da tua aparência, da tua postura e, principalmente, da tua honestidade e transparência. É isso que faz a grande diferença de um vendedor. A ética não deveria ser uma opção, né? A honestidade, a transparência
até você ser, vamos dizer assim, como se fosse inocente, mas não inocente, que você fosse autêntico com o seu interlocutor, com o seu cliente, né? Acho que tem muito disso, né? A ética e essa coisa da honestidade não deveria ser opcional, né? A gente nem deveria tocar nisso, mas essa atitude profissional a gente carrega para a vida e a gente acaba sendo reconhecido por isso. A gente ouviu falar do Daniel, um cara super ético. Tem muita gente que fala isso de mim, graças a Deus. Tenho sorte de que me reconheceram assim. E assim a gente se mantém no mercado. E você, Paulo, a mesma coisa, né? É isso que você vem trazendo, né? Exatamente. Eu acho que a palavra é a autenticidade. Você tem que ser autêntico, você tem que ser você mesmo. Uma das coisas que eu falo para todas as pessoas que estão começando em vendas, independente se é key account, se é um vendedor que está começando a carreira, a palavra é ajudar o teu cliente. Essa é a grande palavra. E você tem que ir de coração aberto para fazer isso. Não é uma coisa assim, eu estou aqui para te ajudar. Você realmente tem que deixar transparecer. Essa autenticidade que você falou, Zé Roberto, é muito importante o cliente olhar para o vendedor e falar, não, esse cara aqui está para me ajudar. Esse cara aqui não está para me empurrar um produto, empurrar um serviço. E muitas vezes, é lógico, aconteceu comigo de chegar em situações e eu falar, não, isso aqui que eu tenho não vai te atender, né? E assim, o cliente não está satisfeito com aquilo. O cliente estava esperando lá que você chegasse com alguma coisa que resolvesse o problema dele. Isso daí, via de regra, é uma falha de planejamento do vendedor. Porque se de antemão ele já tivesse estudado, ele ligaria para o cliente e falaria, vamos cancelar a reunião, porque isso que você está buscando não tem. E o cliente agradeceria. Ou eu tenho isso, você precisa? Então, vou te indicar outra pessoa, enfim, ajudar o cliente. Se o cliente perceber que aquele vendedor está lá para ajudar, ele pode não comprar hoje, mas fatalmente vai comprar amanhã. Sensacional. Excelente. Totalmente aderente a essa resposta, viu, Daniel? Totalmente, totalmente. E antes da minha, eu quero só fazer uma... em cima da tua resposta para o Zé, mesmo que seja num final de mês ou de quarter. Daniel, essa pergunta... Ele guardou essa. Essa é papo reto, essa é encostada. Isso daí já é papo reto, Daniel. Você já matou o cara, vai disfarçar. Qual vai ser o papo reto depois? Perguntinha difícil. Mas eu tenho uma resposta para isso, Daniel. Você tem que chegar para o teu gerente, para o teu diretor e papo reto também. Falar, chefe, a situação é o seguinte, o cara quer comprar isso, não atende o cara. E aí você tem que ter essas saídas, tá? É lógico, se você está lá batendo tua meta, eu parto do princípio seguinte, Daniel, eu vou te responder de outra maneira. Eu vou te responder essa pergunta, eu não vou fugir dessa resposta, não. A marca mais preciosa que eu tenho, eu já falei qual que é o meu nome. Paulo Chiva. Se eu percebo que a empresa é antiética, essa empresa não vai ter a minha marca. Esse é o papo reto. Então, eu vou procurar outro lugar. Tá vendo que tem que ter papo reto, Zé? Por isso tem que ter. O cara soltou. Você enganou ele direitinho, Daniel, mas ele saiu muito bem. Esse Paulo, ele é liso, viu? Como é que a gente fala? É o bagre ensaboado, né, Daniel? É o bagre ensaboado. Mas assim, eu acho que tem que ter diálogo. Eu vou dar um outro exemplo também. Às vezes tem cliente que quer comprar aquele negócio porque quer comprar. E aí você também tem o teu papel. Olha, isso aqui talvez não seja o melhor oferta, o melhor momento. E você tem que ter essa autenticidade com o cliente. Se o cliente chegar assim e falar, cara, mesmo assim eu quero comprar, é aquele negócio. Às vezes você não gosta de um determinado produto. Isso é muito comum na venda por impulso, tá? As mulheres que o digam, né? Elas veem lá uma determinada maquiagem, um sapato, uma bolsa, aquilo pode custar 10 mil reais, elas vão lá e compram. Né? Para a cabeça masculina não faz sentido, mas a mulher quer comprar. Então, se a mulher vai ficar feliz com aquele item, ou um homem que quer comprar um carro de luxo, por que não vender? Tirou daqui, eu ia falar, o meu tem que ter 6, 8, 12 cilindros, 4 não serve mais. Vai beber gasolina R$7, mas o cara quer aquilo, e assim... Então, tem certas situações que a gente tem que chegar e não existe nada perfeito, né? Então, a gente tem que chegar e ser honesto com o cliente e falar, esse produto tem isso aqui de pontos positivos. Não necessariamente a gente tem que falar os pontos negativos. É muito ingênuo também você chegar e falar, estou te vendendo um carro de 12 cilindros, mas, prepara o bolso que a conta de gasolina vai vir alta. O cara sabe.
O cara sabe. Então, não é Quem está necessariamente... comprando um carro de 12 cilindros sabe o quanto ele vai pagar na gasolina, né? Exatamente. Então, a gente tem que vender os desafios. Então, tem que ser honesto, mas também não pode ser bobo. Então, esse equilíbrio da ética, sem ser inocente, eu acho que isso é uma coisa que acaba pesando. Se o cliente está feliz, aquilo vai atender a necessidade ou o desejo dele, a venda é bem feita. Eu já declinei até recentemente. Eu fui chamado para participar de um bid aí de uma grande empresa. Quando veio, a gente olhou e falou, mas não é exatamente o que a gente atende. E declinamos. Eu fui lá, inclusive, indiquei o meu concorrente. Foi recente, viu, Daniel? Então, Shiva, é assim, eu agi errado? Não, porque em seguida o bid adequado, nós vencemos. Porque nós tínhamos o voto de confiança da informação para o cliente. E essa história ficou aí marcada, nem o próprio cliente acreditou. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né, Shiva? E Zé, isso aí é super importante, porque como eu disse agora há pouco, né, o cliente pode não comprar agora dessa vez, mas ele vai comprar da próxima. Porque essa honestidade é onde você conquista o cliente. Essa transparência que você bem mencionou. O cliente sabe, esse cara não me vendeu, esse cara foi honesto. Se surgir a próxima demanda, o primeiro telefone que vai tocar vai ser o teu. Por quê? Porque ele sabe que vai ouvir respostas honestas e transparentes. Aconteceu isso e perguntou, você participa deste? Esse está de acordo, ok. Então, você será convidado. Ótimo. Maravilha. Mas é o mínimo, é o mínimo. Acho que é o mínimo, né? É muito mais do que vender, construir relacionamentos duradouros. Muito mais do que bater a meta de um mês ou de um trimestre, mas bater meta com consistência e regularidade. É assim que a gente constrói os relacionamentos, né? Bom, mas eu peguei muito leve até agora, né, Shiva? Ainda nem pedi o seu número de conta, saldo bancário, então agora chegou. Agora chegou o momento papo reto. Tem uma grande confusão aí no mercado. Um vendedor fecha 1, 2, 3 bons negócios, e esse é o meu key account. Como diferenciar um key account de quem fez uma ou algumas vendas de valor alto? Não entendi a tua pergunta. Deve ser o sortudo. O cara vendeu lá, deu 3 tacadas naquela. Esse cara é bom, não é? Entendi. O cara fechou três grandes negócios, por exemplo, e um key account é uma linearidade, né? Exatamente. Eu acho assim, às vezes acontece da pessoa falar, deu sorte, né? Eu não acredito muito em sorte em vendas, eu acredito em trabalho. Mas realmente essa questão da linearidade é o que as empresas buscam, né? Eu não quero um cara que dê aqueles estouros, né? Em alguns tipos de produtos isso é muito ruim, né? Então, por exemplo, quem vende produtos ou quem vende serviço depende de ter uma limitação de mão de obra. Então, essa linearidade, manter uma venda constante é muito importante. Então, muitas vezes é melhor um cara que vende, entre aspas, pouco, mas vende constantemente, do que aquele cara que dá os estouros uma vez por outra. Mas isso é variável, Daniel. Então, às vezes, uma empresa que vende projetos, e aí projetos de N natureza, pode ser de TI, pode ser projetos de engenharia, às vezes é normal que o cara dê um estouro. E aquilo muitas vezes é uma coisa que a empresa está aguardando. Então, mesmo a resposta para essa pergunta nem sempre é uma resposta simples. Via de regra, o linear, sim, é bom, mas algumas situações, sim, se espera que o cara dê uma tacada. Que empresa de engenharia, que empresa de projeto não quer pegar uma grande obra, um grande projeto, e às vezes você tem aquele key account, aquele cara realmente agressivo, aquele cara arrojado, que investe muito tempo, muito planejamento para fazer a venda. Uma venda. E aí o cara ou salva uma empresa, ou joga aquela empresa para um outro patamar, ou no caso da startup, realmente é aquela venda que fazia falta para a empresa, para a startup ganhar visibilidade. Excelente, mais uma lição. Você pode sim ter o key account de uma grande venda, porque ela foi construída por muito tempo e era para ser uma. Diferente de quem estava na hora certa, no lugar certo, fez uma venda e depois, com o passar do tempo, vive contando aquela história. Basicamente, era essa a
pegadinha do Papo Reto. Boa, Shiva. Obrigado, cara. Valeu. Mas não pegou, não, né? Ele saiu bem. Não, que Olha, Zé, tá dando trabalho, viu, Zé? Essas Tá dando perguntas trabalho. são difíceis, viu? É nada. O Tico e Teco aqui tem que funcionar um pouquinho para escapar disso aqui. Pessoal, tá sensacional a conversa. Nós estamos aí chegando para a parte final. Eu vou fazer um breve fechamento aqui, depois aí segue o Daniel e o Shiva, né? Depois a gente encerra de vez, tá, Daniel? Mas está sendo assim brilhante, sensacional. Acho que o Paulo Shiva deu uma aula show para a gente. Na verdade, o assunto é muito extenso, Shiva, não é fácil a gente conversar aí em 40 a 60 minutos e esgotar o assunto. E a nossa ideia não é esgotar o assunto, é estimular o nosso pessoal, nossa audiência, a fazer perguntas, a trazer dúvidas e a gente retornar depois, oportunamente, com o convidado, para um complemento, para que a gente siga naquela missão de democratizar o conhecimento. Teu conhecimento foi muito bem passado aqui para o pessoal, você mandou muitíssimo bem, sei que você tem aí uma agenda super intensa, então a gente agradece muito a sua participação. Para mim, foi uma aula, foi um aprendizado, achei sensacional. O que você achou aí, Daniel? Achei sensacional também, Zé. Eu conheço o Shiva já de longa data, a gente sabe o trabalho que ele realiza. Nunca tivemos oportunidade de um papo como esse, um papo informal dentro da formalidade. A nossa proposta é um programa leve, gostoso, que o candidato fique à vontade, que ele possa falar aquilo que ele pensa de fato, que a nossa audiência possa aprender com o nosso candidato, que ele democratize o conhecimento. Ele vai se eleger o candidato, então. Vai certeza que ele vai ser super votado. E eu também agradeço bastante, Shiva, a sua disponibilidade. A gente sabe, no momento ainda de pandemia, o desafio, voltando para o presencial em algumas reuniões, virtuais, outras reuniões, ter encontrado uma brecha na agenda aí para nos brindar com todo o seu conhecimento, experiência, generosidade, gentileza. Muito obrigado, viu? Daniel, é um prazer, o prazer é todo meu, poder contribuir com vocês, a Ctavox, a Techboard, e todas as vezes que vocês me convidarem, eu vou achar um jeitinho de participar. E eu acho o seguinte, eu acho que uma das questões que quando a gente atinge um certo grau de maturidade, né, de cabelo branco, eu acho que a gente tem essa obrigação de compartilhar com os novos, com quem está começando, um pouco do nosso conhecimento. E eu gostaria de falar o seguinte, né, eu também estou sempre aprendendo. Então, muitas vezes, essas perguntas que vocês fazem, às vezes obriga a gente a pensar um pouquinho fora da caixa, e infelizmente, a gente não está podendo lidar, tá nesse relacionamento tão próximo com a audiência, mas essa troca de experiência é muito boa. Então eu vou dizer assim, com toda sinceridade e humildade, que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que esse momento de pandemia, esse momento que a gente está vivendo hoje, está sendo um grande aprendizado, e para mim não é diferente. Sensacional, muito bom. Então é isso, pessoal. Se você que está assistindo a gente aí gostou, compartilhe mesmo este conteúdo. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, do futebol, do churrasco. Senta o dedo no like sem dó. Junte-se aos passamos 17 mil seguidores que hoje estão conosco no canal do CT Segurança no YouTube. Para quem quiser e puder, seja um guerreiro, associe-se ao CT Segurança e mantenha o sorriso do Christian visual. Ele fica muito contente para cada vez que tem gente nova aderindo à plataforma. E eu vou passar a bola para você, Daniel. Salve, guerreiros! Valeu, meu brother! Mais um super programa aí, mais uma vez. Super obrigado ao Paulo Shiva. Galera, tá gostando, tá curtindo, divulga o programa, curta. Já começamos a receber sugestões aí de temas. Isso é muito legal, porque nossa missão é democratizar o aprendizado, o conhecimento. Então,
compartilhem aí as suas sugestões, estamos aqui para ouvi-los e levar os programas de uma forma cada vez mais construtiva, positiva. Seja um guerreiro, junte-se aos mais de 17 mil guerreiros aí do CT Segurança, que é o maior hub de negócios do segmento de segurança eletrônica. E bora lá, sempre apaixonadas e apaixonados por vendas, porque vendas é missão. Aquele abraço. Valeu, senhores. Valeu, pessoal. Valeu.